Olá pessoal, quem fala é Sérgio Fernandes, o professor de vocês aqui no curso de AutoLisp do canal Manual de CAD aqui do YouTube. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o nosso último comando de tomada de decisão, o COND, tá? Aí na próxima aula a gente vai estar fazendo o quê? Exercícios comentados, tá? Eu não sei se vai ser uma ou duas aulas, depende aí se eu sentir que todo o conteúdo foi passado ou não, tá? Para não fazer uma aula muito grande, muito maçante. Tá? O Conde, pessoal, ele é simples. Eu não acho o Conde difícil, mas eu acho a sintaxe dele mais complicada do que a do if, tá? Mas depois que pega o jeito, você acaba gostando bastante do Conde. E esse gostando bastante, principalmente acontece com os programadores iniciantes, que acham que o Conde vai resolver todos os seus problemas. Um erro comum aconteceu comigo também. Se eu pegar os meus programas de 15 anos atrás, eu não devo usar um if, eu devo usar só conde, tá? E com o passar do tempo eu aprendi que o conde deve ser utilizado em casos muito raros, tá? Às vezes ele ajuda, mas ele mais atrapalha do que ajuda, porque nem sempre eu vou atender a todas as condições possíveis do conde, tá? E isso pode deixar o programa com uma certa lacuna aí para um erro. Eu prefiro utilizar os ifs alinhados, né? Que a gente vai aprender a fazer na aula de exercício, que é usar um if dentro do outro. Tá? A gente aprendeu a tomada de decisão do if, mas não aprendeu a fazer um dentro do outro. Eu até escrevi no blog que eu ia ensinar isso na aula de exercício, porque era muito difícil de ficar explicando isso de maneira escrita, tá ok? Então, pessoal, eu primeiro vou mostrar para vocês como que é a sintaxe do Conde, tá ok? Eu vou mostrar aqui no blog. Vamos lá. Tá aqui, tá? Como que funciona? Do mesmo jeito que o if, eu abro um parêntese, escrevo a condição, o conde, mas não fecho o parêntese. Ou seja, daqui até aqui, ó, é o meu conde, tá? Esse último parênteses aqui embaixo é o que fecha aqui em cima, tá? Aí eu vou abrir um parêntese aqui, ó, esse primeiro parêntese aqui, é difícil para mim selecionar ele, esse primeiro, e ele só vai fechar aqui embaixo. Então, tudo que tiver entre esse primeiro parêntese e o último aqui, vai ser um bloco que vai rodar uma determinada condição. Então, eu vou escrever a condição e em seguida vou entrar com os comandos que eu necessito, caso aquela condição seja verdadeira. Aí eu vou ter uma outra condição e vou entrar com os blocos de informação dela, e aí eu vou ter N condições que eu queira. E eu ainda posso colocar isso aqui, não é regra, eu posso usar ou não, esse T. Quer dizer que nenhuma das opções aqui foi atendida, nenhuma das condições foi atendida, então ele vai rodar um outro bloco de informação, tá ok? Apenas se nenhuma das condições acima tenha sido atendidas, tá? Aí esse parênteses aqui, ó, é o que fecha aqui no T, tá? Esse T nada mais é do que um argumento que a gente coloca para informar que eu quero que rode esse bloco de informações, caso nenhuma dos outros blocos caso nenhuma dos outros condições aqui em cima tenha sido usada, tá ok? Parece difícil, mas na hora de olhar isso lá dentro do Lisp, pessoal, facilita. Então vamos lá para o Visual Lisp, porque vai facilitar para a gente, tá ok? Então eu tenho aqui os mesmos exemplos que eu tenho no blog, tá ok? E a gente vai rodar isso daqui devagarzinho, vamos entender como é que o Conde funciona, e depois que a gente pegar a manha, vai embora, ninguém mais vai sentir dúvida nisso daqui, tá ok? Então esse primeiro exemplo aqui, pessoal, eu vou criar um programa que o usuário escolhe círculo, linha ou texto. Podia ter colocado círculo aqui, né? Mas tudo bem. Em português, que nem eu coloquei linha e texto, mas agora já foi. Ele vai optar por C, L ou T, que são as letras em maiúsculo, tá? E aí ele vai executar, ou vai criar um círculo, ou vai fazer uma linha, ou vai fazer um texto. Nesse caso, a gente não vai ter a opção, caso nenhuma das condições seja atingida, ele não vai fazer nada. Esse caso aqui eu não vou usar o T.
Então, se o cara digitar alguma coisa diferente de C, L ou T, o programa não vai fazer nada. É isso que eu quero para esse exemplo, tá? Então, eu criei uma variável aqui com getString, que não é a maneira correta. Nós ainda vamos aprender o getKeyword, tá ok? E aí eu começo. Conde. Se eu der 2 cliques aqui, ó, ele está me dizendo que esse parênteses do conde fecha com esse parênteses aqui de baixo. Se eu der 2 cliques nesse primeiro aqui, ó, ele vai me informar todo esse bloco de informação, onde o primeiro argumento é o quê? É a nossa tomada de decisão, né? Aqui é a nossa condição. Nossa, me deu um branco agora, ficou até feio. Tá? Então, nessa condição aqui, o que, que eu falei para ele? Ou a opção é igual a C minúsculo, ou a opção é igual a C maiúsculo. Se qualquer uma das duas for verdadeira, ele vai rodar esse bloco de informação. Ou a condição é igual a L minúsculo, ou a condição é igual a L maiúsculo. Se toda essa condição for verdadeira, ele vai rodar esse código de programação. A mesma coisa se for T. Se isso daqui for verdadeiro, ele roda isso. Ok? É diferente do if. O if eu tenho um para verdadeiro e um para falso. Aqui, por exemplo, eu tenho 3. Eu posso ter C, L ou T. Tá ok? Pessoal, então vamos ver como é que a gente vai rodar isso daqui. Eu vou colocar alguns breakpoints dentro do if aqui, ó, pra gente ver como que ele roda, tá bom? E aí eu vou vir aqui em Tool, Load Testing Editor. Opa, falha minha, eu coloquei alguma coisa aqui embaixo para poder colar no blog e esqueci de tirar. Então, Tools, Load Testing Editor, carregou. Agora eu vou usar aqui o comando exc. Espera aí que eu tô com aqui aberto ainda. Pronto, finaliza. Vamos lá. exc. Circle, linha ou texto. Eu vou digitar C. Ah lá, ele vai vir aqui e vai verificar esse código de opção. Essa condição. Ele vai vir aqui, adicionar ao at. Deixa eu colocar aqui, ó, do ladinho. Zerar. Vamos de novo. What. Ah lá. Opção C ou C, ó, é igual a verdadeiro. Então, se é verdadeiro, ele vai rodar esse bloco de informação aqui, ó. Tá vendo? Pulou pro getPoint. Vai pedir para eu clicar na tela, eu vou clicar. Agora ele vai pedir para eu fazer o círculo. Ele vai fazer o círculo, tá? E encerrou. Se eu usar o programa novamente e colocar L de linha, ele vai testar esse bloco de informação. Opção é igual a C, ele vai falar que é new, ou seja, não é verdadeiro. Ele pula e vai para essa. Opção é igual a L ou a L maiúsculo ou minúsculo, é verdadeiro. Então ele vai rodar esse bloco de informação. Deixa eu colocar mais um F9 aqui, pronto. Então, ó, vamos lá. Cliquei num ponto. Cliquei no outro. Construiu a linha. Se eu colocar T de texto, ele vai verificar que esse é new, esse também é new, mas esse daqui vai ser verdadeiro. E aí ele roda esse conjunto de programação, esse bloco de programação, tá? Perfeito. E se eu digitar uma coisa que não tem em nenhuma das condições, se nenhuma delas for atingida, nesse caso não vai fazer nada. Vou colocar H. Olha lá, new, ele não roda nada. Olha, ele pula dessa condição para essa e dessa para essa, encerrando o programa. Tá ok, pessoal? Sérgio, mas eu quero que dê uma mensagem quando nenhuma condição for atingida. Então a gente vai fazer esse programinha aqui agora, o exec2. Ele é igualzinho, só que no final eu coloquei o tzinho aqui, ó. Quer dizer que se nenhum desses aqui for atingido, ele vai dar uma mensagem. Nenhuma das opções válidas foi selecionada, tente novamente. Tá ok? Então vamos rodar o exec2. exec2, pronto. Então agora eu vou digitar a função, vou digitar um K. E aí ele vai dar uma mensagem aqui embaixo, ó, nenhuma das opções foi selecionada, tente novamente. Então vamos vir aqui, vamos colocar uns breakpoints, né?
e vamos rodar de novo. Aqui já estão nossas variáveis, que são iguaizinhas. A gente vai rodar ele aqui. EXC2. Vou digitar um B. Nil, nil e nil, ou seja, tudo isso aqui é nil. Nenhuma delas vai ser feita. E quando isso ocorrer, ele vai pular para cá. Não é, não é, não é. Aí ele vem para cá. Nenhuma das opções válidas foi selecionada. Tente novamente. Perfeito? Bem facinho, né? Ótimo. Aí, pessoal, eu fiz mais um exemplo, bem simples, tá? Qual a intenção desse exercício aqui? É treinar mais um pouco, porque o Conde ele é só isso. Uma vez que você aprendeu como que funciona a sintaxe dele, você faz o que você quiser, tá ok? Então é um programa que o usuário vai digitar a sua idade e a partir das condições ele vai dizer se você é uma criança, um adolescente, um adulto ou um idoso, tá? Então o que eu vou fazer aqui é colocar mais uns breakpoints, tá? Coloquei alguns breakpoints aqui. Vou zerar isso daqui e a gente vai colocar as condições aqui dentro, ó. E aí nós vamos ver se elas são verdadeiras ou falsas e qual ação o Conde vai tomar, tá? Então vamos olhar aqui, a gente usou um comparador lógico aí. Comparador não, um operador lógico AND, quer dizer que tanto essa condição quanto essa condição tem que ser verdadeiras para que ele retorne verdadeiro. Então a idade tem que ser menor ou igual a zero, maior ou igual a 0, menor ou igual a 12. Se isso aqui for verdadeiro, é uma criança. Se for maior do que 12, menor ou igual a 17, será um adolescente. Maior de 17 e menor ou igual a 50, ele vai ser um adulto. E maior do que 50 vai ser um idoso. Na verdade, devia ser 60, mas tudo bem, vai ter muito aluno aí bravo comigo. Então, vamos lá. Lembre-se, AND, os dois argumentos aqui, as duas condições têm que ser verdadeiras para acontecer, tá? Então, vamos rodar isso daqui e vamos ver o que acontece. Comando age. Qual a sua idade? Vamos colocar 15. Olha só. A idade maior do que 0 e menor do que 12 não foi possível, tá? É maior do que 0, mas não é menor do que 12. Então ele vai caber aqui, ó, é maior do que 12 e menor que 17. Então essa é a função verdadeira e ele vai vir aqui, ó, e vai fazer que você é um adolescente. Vamos lá, ó. Olha lá. Você é um adolescente, tá? Se eu colocar 60 anos, só a condição maior, idade maior que 50 vai ser feita. Ele roda que você é um idoso, tá ok? Bem tranquilo, o Conde, pessoal, ele é muito facinho, mas é aquilo que eu falei, às vezes a gente vicia em usar ele e ele não é a melhor saída, tá? Se vocês procurarem na internet, vai ter até algumas comparações, if versus Conde, e vocês vão perceber que às vezes não vale a pena usar o Conde, às vezes vale, às vezes ajuda, às vezes atrapalha, tá? Na próxima aula, exercício, tá ok? Eu ia postar todas as aulas juntos com o exercício, mas demorei mais do que eu esperava. Então eu já vou postar essas aulas para vocês poderem ver, matar a vontade de aprender, porque eu, se estivesse no lugar de vocês, estaria muito bravo comigo, tá? Peço desculpa, mas a intenção era postar todas as aulas de uma vez. E aí, conforme vocês vão aprendendo, dá tempo de eu fazer as aulas de exercício amanhã e postar para vocês. Não sei se vai ser uma, não sei se vai ser duas, depende de como eu achar que foi a aula, tá? Se eu achar que ela foi bem proveitosa, uma aula só. Se eu achar que é necessária a segunda, eu faço a segunda, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode postar, pode dar uma lida no blog. O endereço desse exercício, dessa aula no blog tá aqui embaixo, tá ok? Vamos conversando, vamos trocando informação, porque é assim que se aprende, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.